Bom dia, professor. Eu vim aqui apresentar a fórmula de Newton-Cotes, que foi a que eu decidi fazer. E nisso, a minha equação era ln de x de 1 a 4. Eu coloquei a definição aqui, a definição do erro aqui, para ficar mais fácil de visualizar e acompanhar na hora da explicação. Seguindo desse princípio, eu tenho que h sobre 2 vezes o meu último mais o primeiro, ou o primeiro mais o último, mais duas vezes a soma dos demais. Então, eu preciso encontrar h, o meu último mais primeiro, e a soma dos demais. O que é meu h? Meu h é o meu intervalo de da primeira casa para a segunda casa, da segunda casa para a terceira casa e assim em diante. Então, eu defini meu h para 10 casas, que foi o proposto no exercício. Como é 4 menos 1 dividido por 10, eu cheguei no resultado de 0,3, como está aqui. Nisso, eu peguei esse 0,3 e apliquei ele aqui no meu x, que eu tenho a primeira casa como 1, que é o meu valor inicial. Então, 1 mais 0,3, 1,3. 1,3 mais 0,3, 1,6. E assim foi, até eu conseguir chegar a 4, ou um valor acima de 4, né, que é o meu final. Não teria como ser um valor acima de 4, porque eu estou trabalhando com 10 valores aqui e tá. Seguindo adiante, o meu f de x ele recebeu os valores de x. Então, eu peguei ln, apliquei o ln de x, apliquei o valor referente a x. Então, ln de 1 é 0, ln de 1,3 é 0,2623, e assim foi até eu conseguir fazer para todos os valores aqui que eu tinha. Então aqui eu consegui o meu h e defini alguns parâmetros para encontrar o meu último mais primeiro e a soma dos demais. Então eu peguei para fazer a soma do último mais o primeiro, que é esse mais esse, deu isso daqui, né? Porque aqui é zero. E a soma dos demais são os valores que sobraram aqui. Ele ficou aqui por causa que eu mesclei essas unidades. Ok? A minha integral, ela é aproximadamente o meu h sobre 2 vezes, né? H sobre 2 vezes o meu último mais primeiro, primeiro mais último, mais duas vezes a soma dos restos, né? Dos demais. Então, eu cheguei nisso aproximado do valor que eu tenho da integral verdadeira, né? Que foi a resposta lá da equação. Da equação não, da integral do ln de x para os valores de 1 a 4. Só que a gente tem a definição de erro, né, que é o erro na fórmula de Newton-Cotes pode ser estimado por n vezes r, o erro da função, tem que ser menor ou igual que n vezes h elevado a 3 sobre 12, vezes o maior valor da minha derivada segunda. Eu encontrei a minha derivada segunda a partir de derivações. Eu derivei a primeira e derivei a segunda. E eu peguei essa derivada segunda, que é menos 1 sobre x elevado a 2, e coloquei aqui. Aqui, então, é a minha derivada segunda, e aqui é os meus valores para x. Quais valores para x eu utilizei? Como foi proposto em aula os valores de 0, um valor pequeno, né? Eu pensei em usar 0,5, mas quer dizer, 0,05, mas era muito pequeno, então peguei 0,1 mesmo e apliquei os valores aqui. De 0,1 em 0,1 para eu chegar até em 4, deram 31 linhas. Então foram 31 valores aqui para x e 31 f's duas linhas de x. Desses 31 valores, para minha derivada segunda, o maior deles, né, pela regrinha que eu coloquei aqui maior, foi o valor 1. Então eu já destaquei ele aqui, que eu preciso deste valor da definição do erro. A partir disso, eu simplesmente copiei isso daqui, coloquei aqui, aplicando os valores que eu já tinha encontrado. Então, eu tenho que n sobre 12
vezes 3 elevado a 3 sobre n elevado a 3. Por que esse 3 elevado a 3 sobre n elevado a 3? Porque isso aqui é meu h. Essa equaçãozinha aqui é meu h. E é isso. O meu n é o meu número de intervalos e o meu h é o valor entre os intervalos. E na definição, então, eu consegui que isso tudo aqui dava... Na verdade, tudo isso aqui, né? Porque eu peguei o n, cortei aqui, ficou 2. Na verdade, eu não fiz isso, não. Fiz isso aqui, multipliquei isso aqui, eu multipliquei isso. E daí eu peguei, cortei o... Cortei não, né? Simplifiquei o n com n e peguei o valor de 0,1, lancei ele para cá dividindo tudo, peguei o n3 aqui, que era 2, né? Ficou 2, lancei ele para cá, daí ficou uma equação de 27 sobre 0,12, que é menor que n ao quadrado. Daí eu resolvi, né? Ficou 225 menor que n ao quadrado. Peguei o n ao quadrado, simplifiquei entre aspas, e consegui que 15 é menor que n. Ou seja, o meu número de intervalos ele tem que ser um número maior que 15. Como eu quero um número inteiro, eu utilizei o 16. Então, o meu h, que é o meu valor final menos o meu inicial, sobre 16. O que eu tenho aqui? 16 linhas a partir do meu valor inicial. Essas 16 linhas, elas vão dar, né, de 1 a 4. E esse H aqui que eu cheguei foi 0,1875. Está aqui, 1875. Esse valor foi o meu valor que é entre os intervalos somando. Tá, depois que eu fiz isso, o que eu fiz? Eu peguei e voltei para a mesma coisa que eu fiz aqui. O primeiro passo, que foi pegar o meu f de x, aplicar os valores que eu tenho para x dentro do meu ln de x. Depois de aplicar, pegar aqui, ó, o primeiro mais o último e a soma dos demais. Primeiro mais o último e a soma dos demais. Se eu clicar aqui, você vai conseguir visualizar isso. Aqui também. Aqui, o que eu fiz? Apliquei tudo na regrinha. Então, eu tenho que a minha integral é 0,1875 dividido por 2, meu h dividido por 2, vezes o meu último mais o primeiro, ou o primeiro mais o último, mais 2 vezes a soma do resto. Isso tem que dar um valor aproximado do meu valor estipulado como sendo a integral verdadeira. A minha integral verdadeira, o meu erro, né, foi de 0,01, então a partir disso daqui é o máximo que eu consigo de casas para chegar na minha integral verdadeira. Um valor aproximado. Aplicando tudo, o erro bonitinho, a minha integral deu 2,5429. Tá dentro do parâmetro, porque o meu erro é 0,01. Se a gente colocar aqui, ó, 0,01, é a mesma coisa que tá aqui. A próxima casa que muda é essa daqui. Então, tchananã. E é isso a minha apresentação. Eu agradeço pelo seu tempo, professor. Desculpa mesmo não ter conseguido apresentar ontem durante a aula, mas tá aqui. Obrigado pela presença e tchau, tchau. Bom final de semana.